A ciência da saúde é uma ciência de verdades temporárias. A verdade de ontem já não é mais verdade de hoje. E a verdade de hoje pode mudar amanhã. Conforme as pesquisas avançam, novas verdades vão surgindo. E, portanto, é muito importante que todos nós estejamos sempre atualizados com a nova verdade. E por isso nós estamos com essa série Atualizando Conceitos da Saúde. E nesse vídeo vamos falar sobre a febre. Você já teve febre? E o que você faz quando você está com febre? A maioria das pessoas imediatamente vai procurar um medicamento, um antitérmico para baixar a febre. Aí está o nosso grande erro, né? A febre, gente, é uma coisa boa, é uma defesa do nosso organismo, faz parte do nosso sistema imune. Quando nós estamos com alguma infecção, tem vírus, tem bactérias, tem parasitas, então é uma reação do nosso corpo, porque quando o nosso corpo aquece, ele ativa melhor o sistema imune e também ela enfraquece as bactérias, enfraquece os vermes, enfraquece as parasitas e fica muito mais fácil também de destruir esses contaminantes. O Dr. Samir Haim, que é presidente da Associação Brasileira de Médicos Antroposóficos, ele diz assim: a febre é sempre boa, tem um papel fundamental na dinâmica do sistema imunológico. Foi amplamente reconhecido pela comunidade científica tradicional. A cultura do medo da febre e a tendência de combatê-la assim que surgiu a febre instalou em nossa sociedade nos últimos 50 anos, em virtude de uma grande estratégia de marketing da indústria farmacêutica. Considero esta tendência muito nociva para a saúde. Então, infelizmente, as pessoas imaginam que hoje qualquer febre já tem que recorrer aos medicamentos. Infelizmente, não é verdade. Então, quando você tiver febre, significa que o seu corpo está se defendendo. Então, o quanto você suportar a febre, você tem que ficar sem tomar o medicamento. A partir do momento que você toma o medicamento, você está interferindo no seu sistema imune. Então, os vírus e as bactérias, elas são sensíveis ao calor. Então, quando o corpo vai esquentando, os vírus e as bactérias estão fraquinho. Aí, os seus anticorpos, eles vão lá e matam facinho. É como bater em bêbado. Mas assim que você toma o remédio para baixar a temperatura, é como se você tivesse ligado o ar-condicionado para aqueles bichinhos que estavam quase morrendo. Então você reavivou eles. Então a recuperação vai demorar muito mais. E você está desativando o seu sistema imune. Então, o quanto você suportar, fique com a febre. Olha só o que dizia o pai da medicina, Hipócrates. Ele dizia o seguinte, porque aquecer o corpo, isso faz parte do tratamento da medicina. Chama-se termoterapia. A história de se utilizar a elevação da temperatura do corpo como propósitos terapêuticos foi introduzido há 2.400 anos. Hipócrates já dizia: dê-me o poder de produzir a febre e curarei todas as doenças. Isso ele já dizia no ano 460 a.C. Então, corpo aquecido faz muito bem. Assim como existem já livros, por exemplo, essa escrito no Japão, pelo Dr. Masashi Saito, aqui está escrito Ondo agerto genki ni naru, significa aumente a temperatura corporal e se torne saudável. Corpo aquecido, imunidade em alta. Veja só o que acontece conforme a temperatura do nosso corpo. Se você mantiver a temperatura ideal do nosso corpo, que seria no mínimo 36,5 até 37, 36,9. Seria a temperatura ideal. Quando a temperatura do seu corpo está em níveis ideais, então todas as enzimas, mais de 3.000 tipos de enzimas do nosso corpo, elas trabalham muito bem. Inclusive, os micro-organismos que habitam o seu intestino, que forma a microbiota intestinal, ela trabalha muito bem no calor, não é? Tanto é que no Japão, a primeira coisa que a mamãe ensina para a filha para manter a sua saúde é manter essa região abdominal sempre aquecida. Tanto é que no Japão existem faixas abdominais para manter sempre aquecido, para que a microbiota funcione muito bem. Mas se a sua temperatura estiver abaixo, por exemplo, baixa para 35,5, o que vai acontecer? Deficiência de excreção, constipação, prisão de ventre, as enzimas não vão trabalhar direito e vai ter sintomas de alergias.
só pelo fato de baixar 1 grau Celsius. Se baixar para 35, apenas 1,5 grau Celsius abaixo, ativa as células cancerosas. E quando o seu corpo baixou apenas 1 grau Celsius, de 36,5 para 35,5, olha só o que acontece. 36% do seu sistema imune declina. 12% do metabolismo básico declina, ou seja, seu metabolismo basal, ela baixa. Então você fica cansado, sem energia, sem disposição e o sistema imune em baixa. 50% das atividades enzimáticas declinam com apenas 1 grau a menos. Então é importante que você mantenha o seu corpo aquecido. E quando você tem febre e passa do 36,9, 37, 38, quando chega no 39, 40, sabe o que acontece? Bactérias, vírus são suscetíveis ao calor, então eles começam a morrer. Então o nosso corpo aquece justamente para ou enfraquecer, né, aqueles que estão infeccionando o nosso corpo ou para matar. Existem estudos que células cancerosas, elas não resistem quando o nosso corpo chega a 42 graus Celsius. Então, portanto, né, existe a terapia chamado termoterapia, aquecimento. Por exemplo, sauna. Alguém já fez sauna? Quando você faz sauna e aquece, então você está ativando o seu sistema imune. Por que você ativa o sistema imune? Porque quando você aquece o corpo a mais de 40 graus, no seu corpo é formada uma proteína chamada HSP. É uma proteína extremamente especial, mais conhecida também como chaperonas. Se você procurar no dicionário aqui são chaperonas, chaperonas são conhecidas como aquelas damas de companhia. Na época dos reis, das rainhas, então toda rainha, princesa, tinha as chaperonas que acompanhavam para evitar que ela cometa qualquer gafe, para ela se vestir corretamente, justamente para ela não ter falhas. Então, no seu corpo vai formar umas proteínas, quando o seu corpo está bem quente, as chaperonas. E essas proteínas, elas não deixam que você forme células ou forme tecidos de forma errada. Então as chaperonas, elas se encarregam de transmitir a informação genética correta para que o seu corpo não construa com defeito. Então, quando você está, por exemplo, lesionado, machucado, né? Então a formação dessas chaperonas é muito importante. Por isso que os atletas, na recuperação, ou vai fazer a termoterapia, ou também essas chaperonas, elas são formadas nos extremos, temperaturas ou muito elevadas ou muito frio, crioterapia. Vocês já viram atletas tomando banho em banheira de gelo, na verdade? Porque quando a temperatura também é bem baixa, o nosso corpo também produz essa proteína HSP, as chaperonas. Portanto, gente, então o calor no nosso corpo, a febre é uma coisa boa. Tendo febre, aguente a febre o máximo que você conseguir. Portanto, você tendo essas informações, então você estando em casa, não é com qualquer febrinha que você vai começar a tomar medicamento para baixar a febre. Se você estiver preocupado com essa febre, né, então no máximo utilize de repente um artifício natural. Né? Você pode fazer uma compressa com rodelas de limão, né, onde você corta limão e você coloca num pano, dobra ela, esmaga ela e coloca aqui, enrola na sua panturrilha. Depois você coloca um outro pano para segurar mais firme. Então isso vai ajudar também a segurar a febre. Agora, muito importante, portanto, você consultar o seu médico. Né? Então, a partir do médico é que você vai tomar essas decisões e discuta também com ele sobre essas novas informações sobre a febre. Agora, tem muitas pessoas que se preocupam com a febre, qualquer febre quer tomar um medicamento porque se preocupa que o filho tenha uma convulsão. Por que acontece convulsão com algumas pessoas? É a minoria, mas algumas pessoas podem ter a convulsão e são pessoas que têm deficiência do magnésio, esse mineral muito importante para o nosso corpo. Por isso é muito importante que você esteja sempre fazendo o consumo de alimentos ricos em magnésio ou fazendo uma suplementação. Se você tiver magnésio suficiente, não vai ocorrer essa convulsão que as pessoas temem bastante. Então, converse com o seu médico e tome a melhor decisão para você. Caso você necessite de magnésio para você
não se preocupar, então recorra a suplementos como o Osteocard, por exemplo, que tem o magnésio bisglicinato pronto para ser absorvido, enriquecido com a vitamina D3, que vai ativar o sistema imune, vai acelerar na infecção que está provocando a sua febre, assim como a vitamina K2, que é muito importante para fortalecer os ossos, dentes e tudo mais. Tá? São suplementos que fazem parte da linha da Anil. Então, qualquer mais informações que você queira, entre no nosso site e procure as informações que você necessita. Muita saúde para você!